Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje estarei narrando uma mensagem de Warren Wendell Wiersbe. Quando estamos fracos, então somos fortes. Que Deus te abençoe e fale contigo. Ouçamos a narração da mensagem. E para que eu não fosse exaltado acima da medida pela abundância das revelações, um espinho na carne foi dado a mim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida. A respeito disso, 3 vezes implorei ao Senhor para que isso se afastasse de mim. E ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade antes me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 7-10. Alguém definiu um segredo como algo que você repete para uma pessoa de cada vez. Essa definição pode se aplicar a algumas pessoas, mas não ao apóstolo Paulo. Ele manteve um segredo escondido em seu coração por 14 anos, 2 Coríntios 12, 1-4, e a única razão pela qual finalmente o compartilhou foi para defender seu ministério. Ele estava sendo atacado por encrenqueiros na igreja de Corinto, pessoas que questionavam sua autoridade apostólica. Paulo tinha ido para o céu e voltou, e nunca tinha contado a ninguém sobre isso. Para evitar que Paulo se orgulhasse dessas experiências notáveis, o Senhor lhe deu um espinho na carne. Ninguém sabe o que era esse espinho, e é inútil especular. O importante é saber como Deus lidou com Paulo, porque é assim que ele pode querer lidar conosco. Problemas inesperados, 2 Coríntios 12, 7. Um amigo que ministrou na China me contou sobre um cristão chinês que se tornou presbítero em uma das igrejas. Quando o pastor estava na cidade, esse ancião era de grande ajuda. Mas quando o pastor fazia viagens evangelísticas, a personalidade do presbítero mudava radicalmente e ele criava sérios problemas na igreja. Quando o pastor voltou, o presbítero voltou ao normal. O homem finalmente confessou o pecado que estava destruindo sua vida e sua igreja, o orgulho. Quando fui ordenado, disse o ancião, Satanás sussurrou em meu ouvido: agora você é alguém importante, e eu acreditei nele. O orgulho tomou conta de mim e deixei de ser ministro e me tornei uma ameaça. Deus libertou o homem e ele começou a reparar o dano que havia causado. Em sua conversão, Paulo tinha visto Jesus em glória e o ouvido falar, Atos 9, 1-9. E a visita de Paulo ao céu foi uma experiência ainda mais extraordinária. Como qualquer crente, ele poderia ter ficado orgulhoso, mas o Senhor o impediu de se vangloriar. Há momentos em que o Senhor deve nos castigar por causa do pecado passado, Hebreus 12, 3-11. Mas também há momentos em que Deus nos disciplina para evitar pecados futuros. Às vezes me pergunto por que Deus permitiu que certos eventos dolorosos ocorressem em minha vida, mas vou entender isso completamente quando chegar ao céu. Paulo sabia porque Deus lhe deu seu espinho na carne, para que eu não seja exaltado acima da medida, 2 Coríntios 12, 7. Observe que Paulo repete a declaração. Ele pegou a mensagem. Depois de um certo sucesso na vida, é muito fácil ficarmos orgulhosos e confiantes em nossas próprias habilidades. O rei Uzias de Judá foi muito ajudado pelo Senhor, e sua fama se espalhou por toda parte. Mas quando ele estava forte, seu coração se elevou para a sua destruição. 2 Crônicas 26, 15-16. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Deus ainda tinha trabalho para Paulo fazer, então ele enviou um espinho para humilhá-lo, e funcionou. A força que sabe ser força torna-se fraqueza, mas a fraqueza que sabe ser fraqueza torna-se força. Uma experiência semelhante quase impediu o jovem José de desfrutar o melhor de Deus em sua vida. Ele era um jovem piedoso, inteligente e em contato com o Senhor. Mas ele não sabia como lidar com as verdades que Deus estava compartilhando com ele. Gênesis 37-39. Ele corria o risco de ficar orgulhoso.
O Senhor enviou José ao Egito como escravo e lá ele teve muito sucesso. Mas então o Senhor o colocou na prisão para sofrer e ser equipado para servir como segundo governante na terra. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Se aceitarmos as dificuldades inesperadas da vida que Deus nos envia, passaremos da fraqueza à força e glorificaremos o seu nome. Mas se dependermos de nossa própria sabedoria e habilidades e quisermos nosso próprio caminho, apenas nos tornaremos mais fracos. A força que sabe que é força se tornará fraqueza se confiarmos totalmente no Senhor. Quando Paulo foi ministrar em Corinto pela primeira vez, ele foi dominado por fraqueza, medo e tremor. Sua pregação não era como a oratória dos mestres pagãos populares de Corinto, mas simples e compassiva. Ele não queria que as pessoas ficassem impressionadas com ele, mas com Jesus e confiar nele. 1 Coríntios 2, 1-5. Ele disse aos crentes para seguir a Cristo e imitá-lo. Paulo não era uma celebridade, ele era um servo de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial sabe como equilibrar nossa vida para que o sucesso não nos exalte ou a dor e o fracasso nos derrotem. Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, 2 Coríntios 13:4. Podemos nos gloriar na cruz, porque Jesus transformou sua aparente fraqueza e derrota em poder e vitória, 1 Coríntios 1:18 e 2:8 e Colossenses 2:15, Gálatas 6:14. Homem de muitas provações e enfermidades, Paulo se identificou com o sofrimento de Cristo e isso liberou poder em sua vida. Não podemos explicá-lo, mas podemos experimentá-lo. Paulo sabia que ainda não havia alcançado a perfeição na vida cristã, então continuou avançando. Filipenses 13:12. Sempre que tenho a ideia tola de que cheguei, meu pai me lembra que ainda tenho um longo caminho a percorrer. E seus lembretes são difíceis de ignorar. Quando admito minha fraqueza, então Deus manifesta sua força. Nunca sabemos quando dores e problemas inesperados aparecerão em cena ou que bênçãos o Pai tem reservado para nós. Andamos pela fé, não pelo que vemos, e podemos ter certeza de que o Pai não nos abandonará. Orações não respondidas, 2 Coríntios 12:8. Deve ter perturbado Paulo quando o Senhor não respondeu às suas orações. Porque Paulo era um homem de fé que sabia como orar segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26-28. Quando o Senhor instruiu Ananias a ir até Paulo, batizá-lo e restaurar sua visão, ele acrescentou, porque eis que ele está orando. Atos 9:11. Antes disso, Paulo estava atacando o povo de Deus, mas agora ele estava orando ao Senhor e aguardando novas ordens. Paulo começou sua vida cristã em oração e até o fim continuou em oração. Como Jesus no Getsêmani, Paulo orou 3 vezes para que seu cálice de sofrimento fosse tirado dele, e como Jesus, Marcos 14, 35-41, ele aceitou a vontade de Deus. Em seu excelente comentário sobre 1 João, Robert Law escreveu: o propósito da oração não é fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Durante sua peregrinação à terra prometida, a nação de Israel implorou ao Senhor que lhes desse carne para comer. Ele lhes atendeu o pedido, mas lhe deu magreza na alma. Salmo 106, verso 15, Números 11. Em outras palavras, as pessoas obtiveram sua resposta, mas eles perderam a bênção. Deus não atendeu ao pedido de Paulo e removeu o espinho, mas atendeu às necessidades de Paulo e lhe deu a bênção que o capacitaria a continuar seu ministério. Paulo era um homem de oração que encorajava os outros a orar e não tinha vergonha de pedir a seus amigos cristãos que orassem por ele. Muitas vezes meditei nas orações de Paulo encontradas em suas epístolas e isso fortaleceu minha própria vida de oração. Paulo orava sem cessar e não fazia diferença onde ele estava, em uma casa particular, Atos 9:11, no templo, Atos 22:17, com os líderes da igreja local, Atos 13:1-3, na prisão, Atos 16:25, ou a bordo de um navio em uma tempestade, Atos 27:35.
Talvez ele tenha modelado sua vida de oração após Davi e Daniel, que também oravam de maneira especial 3 vezes ao dia, Salmo 55, 17 e Daniel 6 e 10. Era perfeitamente natural para Paulo pedir a Deus para remover o espinho. Quando enfrentamos problemas ou sentimos dor, é normal buscarmos a ajuda de Deus, pois o Senhor nos manda lançar sobre ele todas as nossas preocupações, 1 Pedro 5 e 7. Mas também é bom chegar ao lugar onde somos gratos por oração sem resposta. Por exemplo, Moisés desistiu de entrar na terra prometida porque havia desobedecido ao Senhor, Números 21 a 13. Ele orou várias vezes para que o Senhor mudasse de ideia, mas Deus recusou. Mas séculos depois, o Senhor deu a Moisés uma bênção ainda melhor quando permitiu que ele e Elias tivessem comunhão gloriosa com Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 1 a 13. Essa foi uma bênção adiada pela qual valeu a pena esperar. A oração não respondida pode significar que temos pecados ocultos em nossas vidas que precisam ser confessados e abandonados, Salmo 66, verso 18, ou que não estamos orando segundo a vontade de Deus. Ora, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Tiago 4 e 15 nos instrui a orar, se o Senhor quiser. Descobrimos a vontade de Deus enquanto esperamos diante dele. O adoramos, examinamos as Escrituras e lhe dizemos que estamos dispostos a fazer sua vontade. João 7,17, que diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Não sou inteligente o suficiente para dizer a meu pai o que ele deve fazer e quando deve fazê-lo, mas acho que sou inteligente o suficiente para me submeter a ele e dizer: seja feita a tua vontade. Lucas 22, 42. Poder ilimitado, segundo aos Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O Senhor não removeu o espinho na carne de Paulo, mas deu a ele a graça necessária para transformar o fardo em uma bênção. Por sua graça, o Senhor transformou a fraqueza em força. Isso não significa que Paulo agora era capaz de aguentar a dor, mas que ele foi capaz de alistar a dor e fazê-la funcionar para ele e não contra ele. A minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12, 9. A palavra graça é usada 16 vezes em 2 aos Coríntios. A graça de Deus é o amor de Deus em ação, atendendo a todas as necessidades e usando todas as circunstâncias para nos edificar e glorificar a Jesus. O Senhor não mede nossa incapacidade, mas testa nossa disponibilidade para nos dar sua capacidade divina. Agora, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, segundo aos Coríntios 2,14. Em 2 aos Coríntios 2, as palavras suficiente e suficiência são importantes. Depois de descrever o chamado desfile do triunfo romano, segundo aos Coríntios 2, 12 a 16, Paulo faz a pergunta: e quem é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para participar da gloriosa vitória de Cristo? Quem é suficiente para ficar entre a vida e a morte enquanto compartilhamos o Evangelho com os perdidos? Paulo responde a pergunta em 2 Coríntios 13, 5. Não que sejamos capazes de pensar em alguma coisa como sendo de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus, que também nos fez capazes e ministros da nova aliança. A vitória de Cristo garante nossa suficiência se confiarmos nele e buscarmos apenas glorificá-lo. Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais, segundo aos Coríntios 3, 5 e 6, que diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica.
De acordo com 2 Coríntios 9:8, Cristo também é suficiente para todas as nossas necessidades materiais. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, tenhais abundância em toda boa obra. Paulo estava fazendo uma oferta de amor para os crentes judeus que sofriam na Terra Santa e estava encorajando os crentes coríntios a cumprir suas promessas e fazer sua contribuição. O dinheiro que damos ao Senhor para ministrar as necessidades dos crentes e evangelizar os incrédulos é um investimento em bênção eterna. Durante nossos anos de ministério, minha esposa e eu vimos o Senhor multiplicar dons de maneiras maravilhosas e suprir nossas necessidades, bem como as necessidades daqueles a quem ajudamos a sustentar. Além do espiritual e do material, há uma terceira área de suficiência, a física. Como aprendemos em 2 Coríntios 12, Paulo tinha um problema físico doloroso e, apesar de suas fervorosas orações, era permanente. Nós não saberíamos nada sobre este assunto se Paulo não tivesse escrito sobre isso aos irmãos em Corinto. Mas o Deus que atendeu às necessidades espirituais e financeiras também atendeu às necessidades físicas de Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12:9. Nosso cuidado com o corpo físico é uma disciplina espiritual tanto quanto usar nosso tempo com sabedoria e gastar nosso dinheiro com sabedoria. O corpo do cristão não é apenas o templo de Deus, 1 Coríntios 6:19 e 20, mas também a ferramenta de Deus para realizar sua obra na terra, Romanos 6:13 e Romanos 12:1 e 2. O uso adequado de comida, exercício, descanso e higiene é uma disciplina espiritual tanto quanto o nosso uso de tempo, dinheiro e oportunidades de ministério. À medida que envelhecemos, devemos aprender a ajustar nossos horários, atividades e dietas para conservar nossas forças e fazer bom uso de nossas oportunidades. A fraqueza de Deus é mais forte que nossa força, 1 Coríntios 1:25, e se confiarmos em sua graça, Ele nos ajudará. E da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, João 1:16. Ao ler sua palavra, você encontra homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias para o Senhor porque não confiavam na carne ou em outras pessoas, Filipenses 13:3 e Salmo 118, verso 8. Filipenses 13:3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Salmo 118, verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eles dependiam apenas da graça de Deus e Ele transformou sua fraqueza em força, Hebreus 11:34. Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Quando Deus nos chama e nos ordena, Ele sempre provê graciosamente tudo o que precisamos para que possamos obedecê-lo e servi-lo. Paulo se vangloriava de sua fraqueza porque ela glorificava o Senhor que transformou essa fraqueza em poder. Quando estamos dispostos a não ser nada em nós mesmos e deixar que Deus receba a glória, Ele está disposto a suprir todas as necessidades, resolver todos os problemas e derrotar todos os inimigos à sua maneira e no seu próprio tempo. Existem duas palavras na língua grega para a palavra outro. Um significa outro do mesmo tipo, allos, e o segundo significa outro de espécie diferente, héteros. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre outro Consolador, João 14, 15 a 18, a palavra no texto grego é allos, outro do mesmo tipo. Ele estava dizendo que o Espírito Santo é um ajudador para nós hoje, assim como Jesus foi para seus discípulos. O mesmo Espírito Santo que ensinou e capacitou Pedro e os outros discípulos está disponível para ministrar a nós hoje, se lhe permitirmos. Para nós, desobedecer ao Espírito e fazer as coisas à nossa maneira é entristecê-lo e perder a orientação e o poder de que tanto precisamos. Mas devo acrescentar isto: também precisamos do Espírito para nos ajudar a ficar quietos e esperar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. No sossego e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. Em muitas igrejas, em vez de quietude e confiança, temos barulho e nervosismo e o Senhor não é glorificado. Conheço crentes que se cansam correndo de conferência em conferência e de reunião em reunião, sem ter tempo para descansar e meditar como Jesus ordenou a seus discípulos. Marcos 6:31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Poder ilimitado está disponível para nós enquanto esperamos no Senhor e confiamos nele, pois sua graça é sempre suficiente e eficiente. Enquanto esperamos antes o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e para a sua glória. Prazer inacreditável, segundo aos Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Como as pessoas podem ter prazer na dor? Eles sofrem de algum tipo de aflição mental ou emocional? Paulo certamente não era desequilibrado, nem quer que sejamos desequilibrados. Devemos prestar muita atenção ao contexto. Paulo podia se alegrar em seus sofrimentos porque eram por causa de Jesus, seu Salvador e Senhor. Qualquer sofrimento que suportamos por Ele não é nada comparado a tudo que Ele sofreu por nós. Paulo não estava preocupado com o que as pessoas pensavam, mas com o que Jesus pensava. Esta foi a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 13:10. A mãe sente dor quando está dando à luz um filho, mas a alegria de ter o filho transforma a dor em prazer. João 16:2-22. Qualquer sofrimento que experimentamos por causa de Jesus não deve apenas nos dar alegria hoje, mas nos dará glória futura quando virmos nosso Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a glória dele for revelada, vocês também possam se alegrar com grande alegria. 1 Pedro 4:12-13. O sofrimento e a glória andam juntos na vida do cristão dedicado e, como nos diz a canção, tudo valerá a pena quando virmos Jesus. Mas algo mais está envolvido. Quando sofremos por causa de Jesus, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Paulo nos assegura que a tribulação produz perseverança e perseverança caráter, e caráter esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:3-5. O sofrimento funciona para nós e não contra nós, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Segundo aos Coríntios 12:9. Que paradoxo! Nossa dor física pode produzir maturidade espiritual e nossa fraqueza pode produzir força. Durante nossos anos de ministério itinerante, minha esposa e eu conhecemos alguns cristãos maravilhosos em muitas partes do mundo, e eles ministraram ricamente a nós. Ficamos surpresos ao descobrir quantos deles carregaram fardos dolorosos e decepções, mas o triunfo de sua fé lhes deu alegria e poder no ministério. Também encontramos heróis ocultos da fé nas igrejas que servimos. Considere como Paulo lidou com esse espinho na carne e vamos seguir seu exemplo. Ele olhou para seu espinho na carne como um presente de Deus. Ele ouviu a mensagem de Deus sobre o espinho. Ele aceitou a vontade de Deus a respeito do propósito do espinho. Ele dependia da graça de Deus para lidar com o espinho. Ele experimentou do espinho a força da fraqueza e a alegria da dor. Mais do que qualquer outra coisa, Paulo queria que o poder de Cristo repousasse sobre ele. A palavra traduzida como descansar está relacionada com a palavra tenda e retrata a nuvem de glória de Deus, como no tabernáculo judaico e no Monte da Transfiguração. Mateus 17:5. O anjo Gabriel usou esta imagem ao falar com Maria. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35.
Seu corpo seria o tabernáculo para a concepção milagrosa do Filho de Deus. O corpo do crente é o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E quando nos rendemos a Ele, Ele nos usa e glorifica seu nome. Sua nuvem de glória paira sobre nós, nos guia e protege, e nada temos a temer. Aflições pessoais não precisam ser uma barreira ao serviço cristão. Se estivermos estabelecidos na graça de Deus, Hebreus 13, 9, e tivermos acesso regular ao seu trono de graça, Hebreus 4, 14 a 16, então poderemos servir ao Senhor conforme Ele nos orientar. Phillips Brooks disse melhor: não ore por uma vida fácil, orem para serem homens e mulheres melhores. Não peça tarefas iguais aos seus poderes, peça poderes iguais às suas tarefas. Amém. Deus abençoe a todos. Se você gostou da mensagem, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo.